Boas-vindas a esta nossa exploração. Hoje vamos mergulhar direto em uma das obras mais geniais e, sinceramente, um pouco assustadoras sobre poder e controlo. Vigiar e Punir, do Michel Foucault. É aquela história fascinante de como a nossa sociedade deixou para trás uma era de tortura física explícita para entrar de cabeça numa era de vigilância invisível e constante. Bora lá? Nossa jornada de hoje está dividida assim: 1. O fim dos suplícios. 2. A economia política do corpo. 3. A micropenalidade da disciplina. 4. A máquina do panóptico. E 5. A sociedade vigiada. O fim dos suplícios. Bom, o contraste histórico aqui é gigantesca. Antigamente, a punição era um verdadeiro espetáculo, um show de horror e sangrento em praça pública, feito justamente para escancarar o poder inquestionável do soberano sobre os corpos. Mas aí a chave vira. Na era moderna, a coisa toda fica invisível. O objetivo não é mais destruir a carne, mas sim trancar o indivíduo para curar a sua alma e corrigir os seus hábitos, tudo isso no mais absoluto silêncio. E é exatamente aí que nasce o nosso sistema prisional moderno. A punição saiu das ruas, do olho do povo, e foi escondida atrás de muros altíssimos e portas trancadas. A autoridade parou de focar em derramar sangue e passou a focar em algo muito mais metódico, a privação rigorosa da liberdade e a transformação da pessoa através do tempo. 2. A economia política do corpo. A grande sacada do Foucault aqui é que os sistemas modernos não esqueceram o corpo, não. Eles só mudaram o jeito de usá-lo. O objetivo agora é a criação de corpos dóceis. Sabe o Homer Simpson apertando botões lá no setor 7G da usina nuclear do Springfield? Pois é um exemplo maravilhoso. O sistema precisa de corpos que sejam incrivelmente úteis para a produção econômica, mas que, ao mesmo tempo, sejam submissos, previsíveis e fáceis de controlar. A força humana virou literalmente uma engrenagem na máquina. 3. A micropenalidade da disciplina. E o mais louco é como o poder encolhe, sabe? Ele desce para o nível microscópico e cria o que chamamos de micropenalidade. A gente vê isso em escolas, fábricas, exércitos, nada escapa. Lembra do clássico castigo do Bart Simpson escrevendo a mesma frase centenas de vezes no quadro negro? É exatamente isso. Cada coisinha banal, tipo um atraso de 5 minutos, sentar torto na cadeira, falar na hora errada ou um leve desvio de atenção, agora é catalogado como uma infração. O comportamento do dia a dia passa a ser vigiado e ajustado sem parar. Mas como que essa disciplina funciona na prática? É uma engrenagem de 5 passos que não perdoa. Primeiro, o sistema compara o desempenho de todo mundo. Depois, diferencia quem bate a meta de quem fica para trás. Aí, cria uma hierarquia bem rígida com base nisso. O quarto passo é tentar homogeneizar a galera, colocar todo mundo na mesma forma do padrão aceitável. E por último, exclui quem não se encaixa jogando o rótulo de anormal. Não tem nada a ver com fazer justiça divina. É puramente uma máquina calculista para fabricar normalidade em massa. 4. A máquina do panóptico. Agora, chegamos ao clímax dessa teoria, que é o desenho arquitetônico bizarro criado pelo utilitarista Jeremy Bentham, o panóptico. Basicamente, imaginem um anel de celas iluminadas com uma torre de observação erguida bem no centro. E por que isso é genial e assustador? Porque usando só as leis do espaço e da luz, eliminou-se por completo a necessidade de correntes pesadas e masmorras escuras. O próprio prédio faz o trabalho de subjugar. A arquitetura passa a ditar o comportamento humano. Só que tem um truque fundamental. Para o panóptico funcionar, o poder tem que ser duas coisas ao mesmo tempo: visível e inverificável. Trazendo para o universo dos Simpsons, de novo, pensem no Sr. Burns vigiando os funcionários pelo seu gigantesco paredão de monitores. Na prisão panóptica, o prisioneiro vê a torre lá no meio o tempo todo. Mas, por causa das persianas e das sombras, ele nunca tem certeza se o guarda está olhando para ele naquele segundo exato. Sem saber se está sendo vigiado no momento, o detento não tem escolha a não ser policiar a si próprio o tempo inteiro. É um estado de tensão permanente. E isso gera um efeito psicológico absurdo. Uma sujeição muito real nasce de uma relação que pode ser totalmente fictícia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a torre poderia estar completamente vazia, poderia ter só uma criança brincando lá dentro, e o efeito inibidor na cabeça de quem está preso na cela seria exatamente o mesmo. A dúvida e a paranoia constroem as grades mais fortes dentro da própria mente, tornando a figura do guarda de carne e osso quase obsoleta. 5. A sociedade vigiada. Olhando para essa linha do tempo, a gente percebe como a escala do problema explode de forma drástica. Essa lógica de disciplina não ficou contida nas paredes das cadeias. Ela vazou.
Se espalhou vorazmente por toda a sociedade. A gente saiu daquele antigo poder espetacular dos monarcas para cair numa teia gigante e invisível de registros, tabelas e controle contínuo, chegando ao ponto sem retorno no século XIX, com as forças policiais onipresentes. A organização dessa polícia centralizada foi a cereja do bolo para o Estado moderno. A história do Vidocq, um ex-criminoso famoso que virou o primeiro grande detetive da França, escancara algo bem obscuro. O Estado capturou a própria delinquência e a transformou numa ferramenta eficiente. Crime, vigilância e polícia viraram peças da mesma engrenagem, trabalhando juntas para fichar, categorizar e monitorar todo mundo. E assim, a gente termina com uma pulga gigante atrás da orelha. Foucault não estava falando só sobre prisioneiros do século XVIII. Pensem nas escolas de hoje, com seus horários rígidos, nos hospitais, nas fábricas e naqueles softwares de escritório que contam até os cliques do mouse de quem está trabalhando. Será que a nossa civilização inteira não se transformou num panóptico colossal e invisível, moldando silenciosamente quem somos e como agimos, sem que a gente sequer perceba as torres que nos cercam o tempo todo?